O FHC. Hoje a gente vai falar de um texto dele. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode também, como sempre, compartilhar esse material com outras pessoas para contribuir para que o meu material, o meu conteúdo seja conhecido por mais gente por aí. E hoje eu decidi fazer uma leitura guiada, digamos assim, de um artigo do Fernando Henrique Cardoso. Eu faço com frequência esse tipo de leitura e eu acho importante deixar aqui registrado, já que é com frequência que eu faço esse tipo de leitura, que não se trata de uma única interpretação possível, mas de detalhes, partes desses textos, dessas falas que me chamam a atenção e que eu acho muito, muito importantes para nos ajudar a ter um olhar mais atento, mais crítico àquilo que está sendo escrito por essas figuras que são tão importantes, porque são elas quem constroem os discursos, as ideias do que é esse Brasil ou do que esse Brasil deveria ser. Então, por isso que para mim é tão importante fazer essa leitura desses materiais que vão aparecendo nos jornais ou em manifestos por aí. Esse é um texto que tem, acho que 9 parágrafos, ele é longo, eu vou lê-lo porque eu costumo fazer isso, mas eu vou efetivamente me concentrar em alguns elementos para fazer análise, embora eu vá ler o texto completo. O artigo de opinião é escrito pelo sociólogo, que é ex-presidente da República também, Fernando Henrique Cardoso, e se chama A Hora se Aproxima, e vai dizer: há que se juntar às forças capazes de se contrapor a estrebuchamentos autoritários eventuais. Foi escrito no dia 4 de abril. A única vantagem que os mais velhos podem eventualmente ter é que já viveram situações difíceis. Elas não deixaram saudades. Os que se aproximam dos 90 anos, questão de 3 meses no meu caso, passaram pela Segunda Grande Guerra, viram a migração do Nordeste tocada pela pobreza e mais tarde a do Sul, abrindo fronteiras no Oeste e ocupando terras. Passaram pelo golpe de 37, viram outra vez, de lado político distinto, o movimento de 64. Em ambos os momentos, carreiras foram cortadas e mesmo vidas ceifadas, às vezes pela tortura, e viram a democracia voltar a ser um valor. A liberdade é como o ar que respiramos. Sem nos darmos conta, é dele que vivemos. Basta cortá-lo para aparecerem consequências nefastas. Daí que eu veja com apreensão o momento atual. O país sofre uma crise sanitária gravíssima, talvez só comparável ao que aconteceu na gripe espanhola em 1918-19. Ainda está com as dificuldades econômicas, devidas não apenas à recessão, mas também à utilização de tecnologias poupadoras de mão de obra, as quais, sem que haja dinamismo na produção, mostram com clareza as dificuldades para a obtenção de empregos. E ainda por cima, temos um governo que não oferece o que mais precisamos: serenidade e segurança no rumo que estamos seguindo. Nem tudo se deve à condução política do presidente da República. Convém repetir, ele foi eleito pela maioria e disse o que faria. Fez. E não deu certo. Em razão disso, para onde vai o país? Primeiro, não julgo que seja suficiente distribuir culpas. Há várias culpas e vários culpados, interna e externamente. Sejamos realistas. Ainda que o presidente fosse capaz de conter os seus ímpetos, não nos livraríamos do vírus que nos atormenta. Mas poderia haver menos mortos. A credibilidade dos que mandam é quase tão eficaz para conter desatinos como a competência dos serviços de saúde para evitar mortes. A semana que passou dava a sensação, a meu ver falsa, de que corríamos o risco da volta ao autoritarismo. O símile com situações autoritárias do passado não ajuda a entender as opções disponíveis. Houve sim uma forte movimentação de comandos militares, mas, para dizer em termos simples, trocamos 6 por meia dúzia. Cada chefe militar tem, é natural, suas características e suas manias. Nenhum dos atuais comandantes, antigos ou novos nos postos, imagina que um golpe, entre aspas, resolva a situação. Não sei o que se passa na cabeça presidencial, mas, ainda que desejasse, entre aspas de novo, um golpe entre aspas, com que roupa? Basta ler as declarações dos militares que partiram ou dos que chegaram.
quase todos falam em respeitar a Constituição e agir dentro da lei. Não me parece haver clima no país e na parte do mundo a que estamos mais vinculados para aventuras. Dado o porte de nossa economia e a quantidade de questões sociais e econômicas a serem enfrentadas, por que uma pessoa razoável aumentaria as nossas angústias? E as que não são razoáveis? Estas precisam dispor de um clima favorável às suas loucuras, o que não me parece ser o caso. Sendo assim, aumenta a responsabilidade de cada um dos cidadãos. Devemos dizer com firmeza sim ao que queremos e não ao que nos assusta. Não é hora de calar, nem de fazer algazarra. Aproveitemos o quanto possível para, com equilíbrio, mostrar a insensatez de concentrar poderes nas mãos de quem quer que seja, pessoa ou instituição. Defendamos a Constituição da República, que é democrática, e saudemos os políticos que creem que é melhor apoiar quem possa chegar à presidência sem representar um extremo. Apresentemos aos brasileiros, quanto antes, um programa de ação realista que permita juntar ao redor dele os partidos e as pessoas para formar um centro que seja progressista, social e economicamente. Centro que não pode ser anódino, ter ao lado o da maioria, o dos pobres, mas não só, também o dos que têm visão de Brasil e os que são aptos para produzir. Quem personificará esse centro? É cedo para saber. É cedo para fulanizar, entre aspas, como diria Ulisses Guimarães. Mas é hora de promover a junção das forças capazes de se contrapor a eventuais estrebuchamentos autoritários antes que surjam propostas que nos levem a eles. Vejo que alguns políticos se dispõem a agir para evitar que a mesmice predomine. Pelo menos é o que deduzo das declarações recentes de vários líderes da vida brasileira. A eles juntarei minha voz. Sei das minhas limitações e não tenho a ilusão de que, ao escrever que a eles me juntarei, a situação mudará. Mas se cada um dos brasileiros se dispuser a falar e a agir, é de esperar um futuro melhor. Na vida, como na política, ou se acredita que é possível mudar e obter um algo melhor, ou se morre por antecipação. Continuemos, pois, vivendo, propondo mudanças, sempre com a expectativa de que elas possam ser realizadas e com elas o Brasil ficará melhor. Veja, esse é um texto longo, é um artigo de opinião do jornal e ele tem vários elementos que poderiam ser discutidos, inclusive a partir dos diferentes conhecimentos que as pessoas têm para fazer devidos apontamentos àquilo que está sendo dito aqui. Eu vou destacar alguns pontos e vou começar por aquele pelo qual esse artigo de opinião ficou conhecido, que foi, logo no primeiro parágrafo, o fato de FHC chamar o golpe de 64 de movimento de 64. Quando a gente faz a escrita de um texto, se você fez aulas de redação, você deve ter se confrontado com a professora ou o professor dizendo para você que você não pode ficar repetindo palavras numa mesma frase, ou numa mesma linha, ou em linhas próximas, porque isso não é bacana, que você deveria fazer uso de diferentes palavras, porque há diferentes recursos na língua portuguesa disponíveis para você justamente falar sobre uma mesma coisa usando essas diferentes palavras, os famosos sinônimos. O que a gente tem aqui? A gente tem num dado momento o FHC falando de golpe, né? Ele tá falando desses velhos que viveram situações difíceis e que essa seria a única vantagem, porque essas pessoas já viveram essas situações e sabem que elas não deixarão saudades. Então ele vai passar por essas várias situações e é quando ele traz dois momentos, o golpe de 37 e o golpe de 64. E o que acontece? Ele vai chamar o golpe de 37 de golpe e logo na sequência viria o golpe de 64. Mas ele chamou de movimento. Seria possível, por exemplo, dizer que FHC estaria evitando aí o uso da palavra golpe mais uma vez. Afinal de contas, um indivíduo letrado que gosta de fazer o uso rebuscado da língua portuguesa evitou fazer justamente essa repetição, que seria, entre aspas, um erro na escrita de um texto que se pretende mais rebuscado. Tem um cachorro que não para de latir, a gente vai ter que conviver com ele. Eu abaixei o volume do som, então eu não sei se você está ouvindo o cachorro, mas eu estou. Mas vamos nessa. No entanto, FHC também é letrado e faz uma leitura de cenário que permite que ele compreenda que movimento de 64 é usado por aquelas pessoas que negam a ditadura como sendo a ditadura que foi.
Além disso, claro, golpe e movimento não são sinônimos. E fazem uso, portanto, do nome Movimento de 64 ao invés de Golpe de 64. Nesse sentido, se por razão de ser alguém que está atento à maneira como se escreve um texto, se foi essa a razão, foi uma tensão técnica sem visão do momento político em que vivemos e sem entendimento, portanto, de que esse texto se insere no momento político. Eu entendo que não foi isso que aconteceu, porque não só sabe o momento político em que o texto se insere, como está escrevendo o texto sobre esse momento político. Portanto, sabia sobre o que escrevia e não deveria ter deixado passar, entre grandíssimas aspas, movimento de 64 ao invés de golpe de 64. E se digo isso a vocês, é porque a FHC tem lá a sua história, o cara que lutou pelas diretas já, que precisou se exilar. Então, é alguém que sabe o que foi a ditadura e que reconhece que a ditadura foi a ditadura, mas que fez aqui uma escolha horrorosa de chamar o golpe de 64 de movimento de 64. Isso jamais deveria ter acontecido. Então você, inevitavelmente, se aproxima daqueles que chamam o movimento de movimento de 64. A gente tem isso em primeiro lugar. Foi o que chamou a atenção de muita gente, que foi o que fez com que esse texto circulasse bastante por aí. Tem outros elementos que certamente também outras pessoas observaram e que eu gostaria de destacar aqui. É o elemento em que ele vai falar sobre o governo. Ele vai dizer que a gente tem um governo que não oferece o que precisamos, serenidade e segurança. E aí aqui, gente, muita gente faz uso de dizer, ele não está sereno como deveria. E aqui cabe aquela crítica que eu sempre faço, nunca foi sereno, né? Então não é dizer, nossa, ele não está sereno agora, nunca foi. Então, eu acho muito importante a gente pontuar isso, porque senão parece algo que agora que se vê. Ele nunca ofereceu isso. Na sequência, esse governo, né? Na sequência vai se falar, ele vai dizer que nem tudo se deve à condução política do presidente. E aí isso é curioso, porque ele vai dizer assim, nem tudo se deve à condução política do presidente da República. Convém repetir, ele foi eleito pela maioria e disse o que faria, fez e não deu certo. Aqui, veja, a gente não sabe a que se refere o que ele faria e que fez. A gente não sabe do que está se falando, né? Que ele faria e fez e não deu certo. E aí ele faz essa pergunta logo de cara, em razão disso, para onde vai o país? Mas veja, se não se deve tudo à condução política, se deve a quê? Essa recessão se deve a quê? Quais são esses outros elementos? E aí ele vai dizer na sequência, né, porque já que ele disse que nem tudo se deve ao presidente, ele vai dizer que ele tem que continuar essa conversa. E ele vai dizer que, primeiro, ele acha que não é suficiente distribuir culpas. Ele coloca culpas entre aspas. E ele diz que há várias culpas e vários culpados. E na sequência vai dizer já uma outra coisa, que é que ainda que o presidente contesse os seus ímpetos, a gente ainda não se livraria do vírus que nos atormenta. Então, ele está dizendo que não dá para distribuir culpa e no final das contas ele vai falar que o vírus tem uma força importante naquilo que está acontecendo no nosso país. É isso que ele está dizendo aqui, né? E aqui também me interessa a escolha por essa palavra, ímpetos. Me parece muito curioso as pessoas chamarem o que Bolsonaro faz de ímpeto, porque o ímpeto é uma coisa, é um rompante, é algo que vem assim. Mas ele é o tempo inteiro assim. Então não é um ímpeto, não é uma coisa que veio agora e foi embora daqui a pouco. Ele é uma figura que só tem ímpetos, então. E chamar de ímpeto, eu fico com a sensação que isso tira dele a responsabilidade que ele precisa ter, tá? E depois ele vai usar, o FHC vai usar uma outra palavra que é aventuras, com relação à questão do golpe, um possível golpe militar, em função daquilo que ele fez nas últimas semanas, mexendo aí nos ministros, lá na questão das Forças Armadas. E chamar de aventura também não me parece uma boa. Então, ímpeto é uma palavra que me parece equivocada para fazer essa discussão aqui, porque não é só um ímpeto, é uma postura continuada do presidente. Então, caracterizar assim é diminuir a responsabilidade que ele tem. E depois colocar o vírus como centro desse problema. Por mais que todos os países estejam enfrentando os vírus e tenham diferentes problemas, inclusive problemas de ordem econômica, social, o fato de a gente ter um presidente que é o pior presidente na administração de uma pandemia faz com que ele deva ser o centro dessa reflexão. E não, não devemos distribuir culpas, ele foi eleito, fez o que disse que ia fazer. Sim, e aí? Esse papo vai nos levar aonde? Aonde é que o FHC quer nos levar com esse papo?
Se não se deve tudo à condução da política, é o quê? O problema do presidente, o problema é o vírus? Mas o vírus não está sendo administrado por diferentes países, os problemas relacionados ao vírus? Então, entenda que é problemático trazer essa fala nesse tom, tá? E você pode trazer aqui nos comentários outras ponderações sobre isso, caso você esteja vendo coisas que eu não estou. Enfim, ele fica mordendo e assoprando, porque ele fala que não dá para distribuir culpa, que não é só o presidente, porque temos vírus, mas ele vai dizer, mas a gente podia ter menos mortos. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque também não são só, entre grandes aspas, os mortos. É também a vacina, que não nos chega como poderia chegar em função da falta de negociação da presidência para que a gente tivesse mais vacinas. Então, veja que análise é essa, que fala que não é culpa dele, mas olha ele o que fez, mas tem o vírus, mas a gente podia ter menos gente morrendo. Seria melhor dar nome aos bois, ser mais direto, mais sem dar tanta volta? E aí ele tem essa última frase, que é: a credibilidade dos que mandam é quase tão eficaz, ou seja, é ineficaz, para conter desatinos, como a competência dos serviços de saúde para evitar mortes. Então ele está colocando no mesmo pé a credibilidade das pessoas que estão nos governando com a competência dos serviços de saúde para evitar as mortes. É como se estivessem no mesmo pé. Isso eu queria muito entender. E aí, na sequência, ele vai dizer que ele acha que esse autoritarismo aí, essa é uma falsa, ele tinha a sensação que ele considerava falsa de que a gente voltaria para o autoritarismo. Mas o que é voltar para o autoritarismo? E aí ele vai usar a palavra golpe aqui, entre aspas, várias vezes, né? E ele vai fazer essa análise de que, se ele quisesse o Bolsonaro, mas com que roupa ele faria isso? Porque os militares disseram que respeitam a Constituição e agem dentro da lei. Mas todo e qualquer golpe, ele acontece completamente fora da lei, as pessoas não burlam, não criam estratégias para que isso seja com a cara de algo bom. Como é que os golpes acontecem? É sempre com o tanque na rua? Que tipo de análise a gente pode fazer para pensar o que são os golpes que acontecem? Além disso, tem nessa outra frase, a frase aventuras, né, que está relacionada a essa discussão, que ele vai dizer: não me parece haver clima no país e na parte do mundo a que estamos mais vinculados para aventuras. Um golpe não é uma aventura, gente. Um golpe militar não é uma aventura. Então, essa tentativa do Bolsonaro seria uma aventura, e aí a gente de novo coloca, sabe, um garotão que tem uma aventura. A gente está falando do presidente, que tem uma postura autoritária, que nega a existência da ditadura, e que, portanto, aquilo que faz não deve ser chamado de aventura. Não é uma aventura. Não é uma brincadeira isso, é a administração de um país, né? E aí ele vai falar do porte da economia, que uma pessoa razoável não aumentaria as nossas angústias. Mas uma pessoa razoável, ele tá conversando com quem? De quem que ele tá falando? Pra quem ele tá falando? Porque Bolsonaro não é uma figura razoável, nunca foi. E aí ele vai dizer, e as que não são razoáveis? E aí o texto, como não tá falando o tempo todo diretamente do presidente, porque diz que não quer colocar essa culpa, fica essa conversa muito indireta, né? Então, uma pessoa razoável não aumentaria, né? Aumentaria as nossas angústias, e as não razoáveis? E aí, supostamente, o Bolsonaro seria essa pessoa não razoável. Ele vai dizer que estas precisam de um clima favorável às suas loucuras. E aqui a gente, de novo, chama de loucura algo que é projeto, tá, gente? A postura de Bolsonaro o tempo todo é um projeto. Ele sempre pensou assim, não é uma loucura. E a loucura também indo para esse lugar de algo que não se pode... Eu não sei se a gente poderia chamar aqui de capacitismo. Você pode trazer aqui embaixo a sua ponderação. Eu não saberia avaliar mesmo, tá? Então, eu tô perguntando, mas também o fato de tirar a responsabilidade do outro, porque é uma loucura, algo que ele não, que tá fora da sua consciência, digamos assim, né? Então, não é uma loucura, é um projeto, é um entendimento mesmo de mundo. E aí ele vai dizer que ele acha que não parece o caso. Enfim. O problema, tá, é que na sequência ele vai dizer que, embora ele não queira distribuir culpa, ele distribui responsabilidade. E a responsabilidade está em cada um dos cidadãos. Veja, então, que curioso esse movimento entre culpa e responsabilidade no texto. Ele não direciona a culpa ao governante, mas também não direciona a responsabilidade, que é dos cidadãos para ele. Eu não sei se você viu, mas essa semana um grupo de empresários ovacionou Bolsonaro. Então, eu acho que é importante destacar que quando a gente distribui essa responsabilidade para os cidadãos, ok, a gente deve sim se manifestar. Mas, veja, se aqueles que mantêm Bolsonaro no poder, que são esses
esses grupos enormes de empresários continuam batendo palma para ele, essa conversa não é para mim, para o indivíduo que tá ali tentando sobreviver, usando transporte lotado, tentando ver se a vacina vai chegar. Você tá entendendo? Só que aqui também me interessa, porque ele vai falar dos cidadãos que tem que dizer sim ao que querem e não ao que assusta, e não é hora de calar, mas observe que ele demanda do cidadão o que ele quer que o cidadão faça, que é, não é hora de calar, mas não é também a hora de fazer algazarra. Então é curioso, o que é que o cidadão tem que fazer? Que ele não pode se calar, mas algazarra ele não pode fazer. O que é que o FHC está chamando de algazarra? E aí eu acho curioso, porque a gente está no momento crítico do país. Não pode ficar quieto, não pode fazer algazarra. O que o cidadão faz? E o empresário? Que é um cidadão, mas aqui é uma outra categoria de cidadão. O que ele está fazendo? Está fazendo algazarra, porque está lá ovacionando o presidente, no momento que jamais deveria fazer isso. Então ele vai continuar nesse papinho aí de que não pode ter algazarra, mas que, olha, a Constituição é democrática, saudemos os políticos que não representam um extremo. E aí a gente vê a conversa desta fala com aquele manifesto que eu comentei aqui já. Então a gente tem uma conversa importante que ele mesmo sinaliza, porque ele vai dizer lá abaixo que ele assina junto com eles, embora isso possa não representar muita coisa, né? Ele não fala especificamente do manifesto, usando a palavra manifesto, mas ele vai falar de recente manifestação de líderes políticos brasileiros, né? Então, tem uma relação aqui, tem essa relação, essa conversa, um diálogo entre esses dois textos. E aí aqui tem um elemento que eu acho muito importante de comentar, porque ele vai falar para o centro. Então, as pessoas, para formar um centro, e ele quer que ele seja progressista, social e economicamente. E ele vai dizer que esse centro não pode ser anódino. E o que anódido significa? Significa pouco eficaz, sem importância ou interesse. Então, ele não pode ser ineficaz. Terá lado, o da maioria, o dos pobres. Então, ok, esse centro progressista tem o lado dele é os pobres. Mas quem compõe esse centro? Para estar do lado dos pobres. Porque se forem esses empresários que estiveram com o Bolsonaro ovacionando, não é o centro dos pobres, né? Aí ele vai dizer, mas não só, também o dos que têm visão de Brasil e os que são aptos para produzir. E é aqui que eu gostaria, que isso me chamou muito a atenção, porque ele está dizendo que de um lado estão os pobres, mas não só eles, tem também os que têm visão de Brasil. E quando ele diz isso, fica subentendido que os pobres não têm visão de Brasil. Esses outros, eles têm visão de Brasil e os que são aptos a produzir. Então ele coloca os pobres, os que têm visão de Brasil e os que são aptos a produzir. Os pobres não são aptos a produzir? Então o que é isso? Por que são essas três categorias? Então isso me chamou muito a atenção e eu achei um problemão. Porque você tem os pobres, os que têm visão de Brasil, como se fossem lugares diferentes, como se ocupassem lugares diferentes. Porque são esses os lados que esse centro progressista vai ter. Acho isso um problemão. E aí, por último, ele vai falar desses estrebuchamentos autoritários. Só que ele vai chamar de eventuais estrebuchamentos autoritários. Mas é curioso porque não são eventuais, né? Então, é continuado e sempre foi assim. Algo que eu sempre digo aqui para vocês. Então, e aí ele vai dizer que vai juntar a voz lá, esses outros e tal. E aí ele vai de novo exclamar cada um dos brasileiros. Mas de que brasileiros a gente está falando? Aqueles brasileiros que realmente têm um impacto porque mexem os seus pauzinhos aí em cima, no grupo dos empresários, dos políticos que ficam se estribuchando aí em cima. Entende? Porque se eu, brasileira, tenho que fazer alguma coisa, mas eu devo falar, mas não devo fazer algazarra, no momento que a gente vive, em que o caos está instalado, o que é que eu faço? O que eu, brasileira, posso fazer? Então, esses foram os vários pontos que me chamaram a atenção nesse texto. Tá vindo uma luz já intensa aqui, porque a luz muda neste lugar em que estou, tudo muito naturalmente, sei lá. Mas enfim, eram esses os pontos que eu queria apontar. Esse texto conversa muito com o manifesto, é a busca desse centro, que a gente não sabe que centro é esse, é o centro do Moro, do Luciano Huck, é o centro do Mandetta, esses políticos não são de centro, né? O que a gente está chamando de centro aqui? E a insistência de proclamar esse centro, falando desses extremos, como se o Lula, de novo, nas entrelinhas, fosse um extremo comparável ao Bolsonaro. E, na verdade, o que a gente tem, depois aqui, ele fala disso e ele fala disso de novo em outro momento, é a questão da mesmice. Então, é que ele não quer Bolsonaro e não quer Lula, porque seriam a mesma coisa. Então, o que seria essa outra via?
né? E aí tem essa coisa irônica dele dizer da mesmice, mas foi no governo dele que a coisa de poder se eleger de novo veio com força, inclusive num escândalo de corrupção. Mas enfim, deixa isso para outro dia, não é mesmo? Um beijo para todo mundo aí do outro lado e tchau, tchau.